Agora, a gente vai falar, aqui já é um pouco mais longo, a gente vai falar de Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito, ele já tem uma parte processual e uma parte de direito material. Então, a gente vai falar Código de Trânsito, Lei 9.503, Lei 9.503 de 97. Lei 9.503 de 97. Bom, importante. Código de Trânsito aí, ele se aplica basicamente, isso vai ter relação depois com os crimes, ele se aplica basicamente para veículos automotores, em vias terrestres, em vias terrestres. E eu peço que vocês tenham muito cuidado, o Código de Trânsito foi mudado bastante nos últimos anos, e eu vou falar disso daqui a pouco, vou introduzir falando disso, até porque eu estou com esse negócio na minha cabeça, porque eu vou escrever um livro sobre a parte penal do Código de Trânsito com o Gustavo, então a gente está bolando isso, ele já mandou a parte dele, eu estou enrolando ele para mandar a minha, porque eu quero pôr o mundo no livro, e não acaba nunca o livro, mas uma hora vai acabar, daqui a pouco eu vou ver na Bíblia, só sobre a parte penal, mas eu já estou com umas coisas para acrescentar que são interessantes. Mas, bom, o que é importante a gente observar aqui? Esse artigo, que é o artigo 2º, aqui, artigo 2º, parágrafo único, ele que foi aí modificado em 2015, esse dispositivo, ele passou a aplicar o Código de Trânsito também para praias abertas. Então, o sujeito, se ele pratica lá, então você aplica o Código de Trânsito também para se o crime ocorre na praia. Areia? É, praias abertas. A circulação pública, então, se for aquela praia fechada do Exército, não, mas praias abertas na areia. Tá? A circulação pública. Se chama patrona. Isso, porque é um veículo automotor, é isso mesmo. Tá? Outra coisa, vias internas de condomínios. Então também se aplica agora o Código de Trânsito. Vias internas de condomínios. E para estacionamentos privados de uso coletivo. Então, estacionamento de mercado, de shopping, também aplica. Então, imagina que legal, né? Você tá lá, aí você entra numa rua na contramão, no shopping, quem nunca faz isso. Vai estar o carinha, aí você olha, o carinha da CT tá lá te multando. Né? Você tá sem cinto, você tá 10 por hora, você fala, vou tirar o cinto, multa. Né? Tá? Tá bom. Em tese é possível, nunca vi, porque seria esdrúxulo, mas em tese é possível, pelo CTB. Tá? Agora um probleminha. O Código de Trânsito Brasileiro, eu acho que as leis que mais têm isso são duas. Código de Trânsito e Lei de Crimes Hediondos. São as leis que mais demonstram um fenômeno chamado de direito penal simbólico. Esse fenômeno ele é trabalhado de maneira bem interessante por dois autores. Ele é trabalhado de maneira mais simples, mais sucinta, pelo professor Winfried Hassemer. O professor Hassemer, que foi ministro da Suprema Corte alemã. Hassemer. Isso aqui é um H, tá? Agora não pareça. O professor Hassemer, Winfried Hassemer, ele trata disso. Desse fenômeno do direito penal simbólico. E outro penalista que eu gosto muito, simpático e assim, cara, muito bom, é o professor Jesus Maria Silva Sanches, professor Barcelona. O Silva Sanches, ele trata disso nas suas obras também, notadamente na expansão, ele fala disso e também fala um pouco disso na aproximação ao direito penal contemporâneo. Inclusive agora ele lançou um livro faz pouco tempo que chama Malum Passiones, El Dolor, El Derecho Penal, alguma coisa assim, que é um livro muito legal. Acho que por conta da proximidade que ele teve com os países da América Latina, é um dos poucos livros dele que tem uma visão crítica do sistema.
Por exemplo, ele chega a sustentar que alguns crimes, que algumas condutas não podem ser consideradas crimes. Por exemplo, alguns sujeitos excluídos da sociedade não podem responder por crime de desobediência. Ele sustenta isso no livro. Ele não tinha essa visão crítica. Eu não sei se é porque ele andou muito por aqui, ele passou a pensar no sistema de maneira mais crítica. Mas esse livro é um livro interessante, é um livro novo dele, deve ter lançado ano passado, esse ano. Chama Malum Passiones, a dor no direito penal. Pois bem, então o que é essa ideia do direito penal simbólico? A ideia é de eu criar leis penais para causar uma sensação de segurança na população. Para que a população tenha a sensação de que algo está sendo feito. Então você chega e fala, aumentamos a pena do crime. Agora ninguém mais vai cometer o crime. Isso é patético. Isso é patético. Isso é direito penal simbólico. Não há uma eficácia real. O que existe é uma sensação de que algo está sendo feito, que gera uma sensação de segurança. Veja, aqui é importante fazer um entendido. Eu não estou dizendo que o direito penal não terá caráter simbólico. Toda lei tem caráter simbólico. Toda lei tem um simbolismo. Tudo tem um símbolo. Mas eu não posso ter uma lei que é só simbólica, ou que é principalmente simbólica. Porque quando eu aplico a lei penal simbólica, a lei penal tem um peso muito grande. Paga-se um preço muito alto por isso. Mas o Código de Trânsito, principalmente o delito de embriaguez ao volante, é um exemplo claro de direito penal simbólico. A Lei Maria da Penha é um exemplo de direito penal simbólico. Mas a lei não tem crime. Sim, mas ela mudou dispositivos penais. Por que simbólico? Não estou falando que a lei não é importante. A lei é muito importante. Mas o problema é que a população, quando a lei foi aprovada, achou que a lei fosse reduzir o número de casos de violência contra a mulher. E depois de 10 anos viram que não houve essa redução. O que nós já sabíamos quando a lei foi aprovada, que essa redução não ocorreria. Ou você acha que porque aprovou a lei do feminicídio em 2015, no dia seguinte o sujeito vai falar, opa, tem a lei, não vou mais matar. Isso não existe. Então, tem esse simbolismo. E aqui nós temos isso muito forte no Código de Trânsito. E é um exemplo, segundo Silva Sanches, de uma segunda velocidade do direito penal. Você tem um direito penal com penas mais brandas, mas que acaba suprimindo alguns direitos fundamentais. O que acontece no GCRIM? Você tem penas mais brandas, você não vai ter penas privativas de liberdade no GCRIM, mas em troca você acaba suprimindo algumas garantias, você aplica uma pena sem processo e chama isso de transação penal. Isso é a tal da segunda velocidade do direito penal. Você tem menos garantias, mas em troca você não prende. E aqui também a gente tem um soft law, né? Que é a expressão que os alemães usam, com direito penal mais brando, mas fruto de um simbolismo, sem dúvida. Bom, aqui qual que é o ponto importante? Eu não vou desmembrar em outras categorias, mas é importante lembrar de maneira superficial que quando a gente fala de dano ou perigo ao bem jurídico, a gente parte de duas categorias de crime, né? A gente parte do crime de dano, que é aquele crime que exige para a consumação uma lesão efetiva ao bem jurídico. E a gente trata dos crimes de perigo, que se satisfaz com a colocação em risco do bem jurídico. E os crimes de perigo, por sua vez, têm outra divisão. Crime de perigo abstrato, que é aquele que se cria uma presunção absoluta de perigo, a norma cria uma presunção absoluta de perigo. Então a norma presume que ali já existe uma situação de perigo. É uma presunção iure de iure de perigo, uma presunção absoluta, e o crime de perigo concreto, que é aquele que só existe se houver, no caso concreto, a comprovação do perigo. Eu preciso comprovar, no caso concreto, o perigo. Aí eu tenho um crime de perigo concreto. Tudo bem? Então, essa divisão é importante. Por que essa divisão é importante? Porque quando eu falo de lesividade, ou eu violo um bem jurídico, ou eu coloco ele em risco. No crime de perigo concreto, eu preciso comprovar que o bem jurídico foi colocado em risco. Agora, no crime de perigo abstrato, eu tenho crime porque o legislador diz que o bem jurídico sofreu perigo. Só que eu não vou precisar comprovar isso.
E nem admite prova em contrário, porque essa presunção é absoluta. Então olha que inversão perversa que eu tenho. E daí se discute até que ponto que o crime de perigo abstrato é constitucional. Porque será que não viola a lesividade eu presumir uma lesão, um risco ao bem jurídico? Ou será que é legítimo isso? Será que essa implementação, esse incremento de crimes de perigo abstrato tem razão de ser? Faz sentido? Então vejam que isso é bastante complicado. Então já saibam que sempre, tudo bem? Sempre quando nós temos crimes de perigo abstrato, surge uma discussão sobre a legitimidade desses crimes. Será que o crime de perigo abstrato é legítimo? E aí a doutrina discute isso, a jurisprudência também dá uma titubeada. Então, muito cuidado com isso. Sempre que você tiver um crime de perigo abstrato, você já dá um passo para trás, porque você tem que interpretar esse tipo penal de maneira diferente. Você tem que aplicar ele de maneira bem restritiva, a pena dele deve ser menor, porque a legitimidade dele é questionável, isso o Silva Sanches fala, ó, não tem como negar hoje na nossa sociedade o crime de perigo abstrato, ele existe. Não dá para eu falar que não pode ter porte legal de arma de fogo, que é de perigo abstrato. Não dá para eu dizer que não pode ter o crime só porque ele é de perigo abstrato. Mas, como esses crimes têm uma legitimidade questionável, eles têm que ter uma pena menor, eles têm que ser aplicados para situações muito pontuais. Então, vocês aí já fiquem atentos. Quando você vê um crime de perigo abstrato, ou você tenta interpretar esse crime como de perigo concreto, ou se isso não for para limitar a incidência dele, ou se isso não for possível, você tenta limitar a sanção. Para uma forma de compensar a questionável legitimidade desses crimes. Perfeito? Porque fica difícil compatibilizar com a lesividade, se ela já é presumida pela norma. Agora, então por que eu falo isso? Porque a gente tem vários crimes de perigo aqui no Código de Trânsito, então essa discussão vai se colocar em vários deles. Agora o ponto... Outra coisa, né? O Paulo Queiroz, ele fala, por exemplo, que o crime de perigo abstrato ele é inconstitucional porque, além de violar a lesividade, viola a ampla defesa. Por quê? Porque se você tem uma presunção absoluta de perigo ao bem jurídico, tem como a defesa... Adianta a defesa para provar que não foi colocado em perigo o bem jurídico? Não. Então a defesa se torna inútil nesse ponto. Então se o sujeito está embriagado, mas ele conduz o veículo perfeitamente, adianta ele falar que ele conduzia muito bem o veículo? Se eu entender que é crime de perigo abstrato, não, porque a norma já presumiu que aquela situação, que estar embriagado é perigoso. O que é uma tremenda besteira. Eu, por exemplo, já bati o carro várias vezes. Todas eu estava sóbrio. Bêbado eu nunca bati o carro. Então, estatisticamente, eu sou muito mais perigoso para a sociedade sóbrio do que bêbado. Uma vez sóbrio, eu bati numa caçamba. Eu consegui bater em algo parado. Eu tinha 19 anos, estava mandando mensagem no celular. Bati, pá, na caçamba, perto de casa. Aí liguei pro meu pai, pô, eu bati aqui e tal. Aí meu pai falou. Aí, vamos aí, ficou preocupado, né? Tava do lado de casa, tinha 18, 19 anos, sei lá. Não tinha nem WhatsApp, era mensagem mesmo, sei lá, SMS. Aí foi lá, aí minha mãe falou assim, isso depois eu ouvi porque eles me contaram. Poxa, foi tranquila a batida, ele até parou atrás da caçamba. Quando ele viu o que eu tinha feito no capô do carro, eu destruí o capô do carro, vocês não têm ideia. E meu pai falou, você devia ter se machucado, como você é burro, né? Porque meu pai, acho que ele, né, gostava mais do carro, né, do que do filho, porque pai com carro é uma coisa, assim, até hoje, né? O carro é meu, eu que pago, chega a multa, ele chegou a multa. Parece que bateram num filho dele, né, quando chega a multa no carro. Então veja, olha que coisa interessante. Vejam, então a gente tem efetivamente essa presunção, né, de risco ao bem jurídico, que muitas vezes não é fática, ela é contrafática. Bom, antes de começar a falar dos crimes, a gente vai falar do artigo 291. 291 do Código de Trânsito. O artigo 291 do Código de Trânsito, ele inaugura a parte penal. E esse artigo é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, lá no seu parágrafo 1º. Ele vai dizer que para os crimes de lesão culposa no trânsito,
eu posso aplicar os artigos 74, então ele trata do crime de lesão culposa no trânsito. Para esse crime eu posso aplicar o artigo 74, o 76 e o 88 da Lei dos Juizados. Então ele fala que eu aplico os artigos 74, 76 e 88 da Lei dos Juizados. Ou seja, composição civil, transação penal e aquele artigo 88 que é o que trata da ação penal, lembram? Que diz que a ação penal é pública condicionada, da lesão leve e culposa. Então, em regra, então, a ação penal na lesão culposa do CTB é pública condicionada, porque em regra eu aplico 88. E também em regra eu posso ter tanto composição civil de 74 como transação penal de 76. Então esses três artigos eles se aplicam para a lesão culposa do CTB. 74, 76 e 88. Por que ele fala isso? Porque aí ele traz hipóteses nas quais esses artigos não se aplicam. E aí ele traz exceções. Então, logo depois, o código traz hipóteses nas quais esses três artigos não vão se aplicar. E quais são as três hipóteses nas quais esses três artigos não se aplicam? Primeira hipótese. Quando eu estiver aí em disputa automobilística não autorizada, então se ele praticou a lesão em meio a uma disputa automobilística não autorizada, ou seja, racha, aí esses artigos não se aplicam. Outra hipótese, segunda hipótese, em que não se aplicam esses três artigos, se ele está sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos. Se ele está sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos. Então, se ele praticar lesão culposa, mas está em estado de embriaguez, aí eu não posso aplicar nem 74, nem 76, nem 88. E aí olha que interessante, a ação penal virar pública incondicionada, por exemplo. Cuidado com isso. E última hipótese. Se o sujeito está acima da velocidade permitida em pelo menos 50 km. Se ele está acima da velocidade permitida em pelo menos 50 km. Agora olha que interessante. Notem que ele fala de três artigos, 74, 76 e 88. Ele fala do 89? Suspensão condicional do processo? Não. O que comprova que é o peixinho fora d'água, né? Então isso comprova, ou seja, no caso do artigo 89 da suspensão condicional do processo, não importa se ele está em uma dessas situações. Ele é cabível de qualquer jeito. Claro, desde que preencha os requisitos 89, a pena mínima não superior a 1 ano, mas essas hipóteses não impedem a aplicação do artigo 89. Só impedem a aplicação do 74, 76 e 88, mas não impedem a aplicação do 89. É aquele tipo de coisa que é chatinha, não é nada, não é nenhum raciocínio sofisticado, mas uma prova teste vai derrubar a galera. Porque o cara vai achar que o 89 também não se aplica. E ele se aplica independente dele estar, por exemplo, acima da velocidade de 50 km. Não vai impedir que aplique. Então, cuidado com isso. Bom, ótimo. Agora isso aqui é besteira, né? Agora, importante, agora a gente tem uma medida específica lá, que é a suspensão ou proibição de se obter habilitação. E logo depois o código trata dessa suspensão ou proibição, que está aqui, artigos 292 e 293. Artigos 292 e 293. E aqui ele está tratando da suspensão ou proibição de obter habilitação enquanto pena. Porque depois ela vai falar da cautelar, mas por enquanto a gente está tratando da pena, sanção. Então 292 e 293 tratam da suspensão ou proibição de habilitação enquanto sanção. E o que é importante a gente observar? Que essa sanção aqui, ela pode ser aplicada de duas formas. De forma isolada ou cumulada com outras penalidades. Então ele pode ter pena privativa de liberdade e suspensão da habilitação. Ou só suspensão da habilitação. Então ela pode ser aplicada de forma isolada ou cumulada. Ou cumulada.
Agora, o que é importante? Em alguns crimes, você vai ver que tem lá no próprio preceito secundário a pena privativa mais essa suspensão. Já em outros crimes, não há previsão específica dessa pena. Nestes crimes em que não há previsão específica da suspensão da habilitação, ela passa a ser obrigatória. Nesses crimes em que não há previsão específica, ela passa a ser obrigatória desde que o agente seja reincidente em crimes do Código de Trânsito. Então anotem isso aí. Como é que é? Desculpa. Vou digitar, vamos lá. Anotem aí. Nos crimes em que não há previsão, nos crimes em que não há previsão, autônoma da suspensão da habilitação, ela passa a ser obrigatória, se o sujeito for reincidente em crimes do CTB, isso está no artigo 296. Ela passa a ser obrigatória, nos crimes em que não há previsão, ela passa a ser obrigatória, se o sujeito for reincidente em crimes do CTB. Tá? Isso, é crime do Código de Trânsito, ou seja, não é reincidente em qualquer crime. Tá? Artigo 296. Cuidado, eu vi a colega falando aqui usando uma expressão. Cuidado com essa expressão. Ela falou reincidente específico. Porque o que prevalece que reincidente específico é aquele reincidente no mesmo tipo. Veja, havia outras interpretações, mas essa aqui prevaleceu. Então, não precisa ser específico. Tem que ser em crimes do CTB. Ele pode praticar crimes diferentes. Aí ele não vai ser específico, mas vai ser no CTB. Tá? Então, não precisa ser específico. Isso, claro, partindo da premissa de como se entende reincidência específica majoritariamente. Tá? Que é mesmo tipo. Tá? Então, você até pode falar isso numa prova oral, desde que você fale específico em crimes do CTB. Desde que você complemente. Mas se você escrever só reincidente específico, o examinador não sabe se você se expressou mal ou se você realmente se confundiu. Então evita a expressão porque pode gerar problema. Tá? E como o examinador não sabe, na dúvida ele vai dar errado. Porque é uma prova, ele vai querer se livrar, né? Porque imagina que divertido corrigir prova. Então ele vai dar errado e pronto. Então você não pode dar margem para ele te tirar ponto. Essa pena, ela tem a duração aí de 2 meses a 5 anos. Essa pena de suspensão da habilitação, ela tem a duração de 2 meses a 5 anos. E importante, ela não começa a contar enquanto ele está recolhido em estabelecimento prisional, óbvio, né? Porque não faz sentido ele estar suspenso de habilitação se ele está preso. Porque, né? Dirigir um... Então é... Como é que fica a prescrição? Não conta também? Não, aí você tem... Não, porque enquanto ele está preso, a pressão executória não corre. Pelo 116, só dela volta a correr. Então quando ele está cumprindo pena, a pressão não corre, mas isso é por força do Código Penal mesmo. Ah, se tiver foragido? Aí a pressão corre. Tá? Tudo bem? É porque aí o Estado tem que achar o cara. Tá? Então não começa a contar aí, né? Não começa a incidir, na verdade, não se inicia essa pena enquanto ele está recolhido. Tudo bem? Agora são 15 para as 9, a gente vai fazer uma pausa de 15 e a gente... Então vamos lá. Uma vez eu peguei um processo, um crime ambiental, que eu falo que a lei de crimes ambientais é uma lei que só pega pobre, né? Porque ela não vai conseguir pegar Brumadinho. Ela vai pegar o cara e até agora eu só peguei crime ambiental pobre. Eu nunca peguei um crime... que você fala, uma empresa, não tem. Peguei um caso uma vez, um sujeito ele comprou um terreno para plantar lá para a família, para vender, fazer uma horta lá, um pomar, e para construir um barraquinho para ele. Era um barraquinho, não era uma casa, era um barraquinho para ele morar, para a família. Comprou o terreno, chegou o fiscal lá, autuou ele, infração ambiental. Por quê? Porque ele estava construindo numa área de preservação permanente. Não podia. Só que acontece, era uma vegetação de segunda geração. O que é isso? A original foi destruída e aí plantaram de novo, só que estava no comecinho. Então você olhava lá, era grama.
Então, o cara olha um terreninho pequeno com um monte de grama, caverninha de formiga e um monte de cocô de cavalo, ele vai falar, isso aqui é uma área de preservação permanente? Hello. Aí o cara... porra, hello, né, meu? Da onde, né? Hello, da onde você veio? Quem te convidou, né? E aí, que convidou pro rolê esse cara? Aí olhando o processo, aí o juiz condenou o cara pelo crime ambiental. Aí chegou, e o TJ daqui de São Paulo é dos mais conservadores, se não o mais conservador. Então, quando você tem que fazer um voto que foge muito da caixinha, você tem que caprichar 1000 vezes mais. Porque senão o desembargador não vai aceitar, ou senão a Câmara não vai aceitar. E aí, eu, como assessor, eu vi esse voto, eu fiquei puto, falei, não é possível condenar esse cara. Aí o juiz fez assim na sentença, o réu deveria ter diligenciado nos órgãos ambientais para verificar se ele poderia... Oi? Aí eu falei, não, peraí, vamos lá. Aí eu escrevi assim no voto, eu comecei a perder a paciência quando eu li aquilo. Falei, esse cara, certeza, ele ficou estudando 3 anos, não saiu de lá e passou, não tem noção do que acontece fora. Aí eu peguei e falei assim... Aí eu peguei e escrevi assim no voto. O juiz vive na terra de Nárnia. Bom. Não é possível, não é razoável que ele exija que o réu diligencie em órgãos ambientais para verificar. Em verdade, o réu não foi autor de crime, ele foi vítima de estelionato. Porque aquele terreno nem poderia ter sido vendido para ele. O cara vendeu o terreno, deu o golpe e a empresa fechou. Então era um golpista. Então ele foi vítima e virou réu. É um processo kafkaniano, ou como diria o nosso ministro, kaftaniano. Então, é kafkaniano. Ele não vai saber. Um cara desse, simples desse jeito, rústico desse jeito, porque é um sujeito como a maioria do brasileiro, ele não vai acabar o processo, ele não vai entender nem por que ele foi condenado. Ele fala, por quê? Tem alguma coisa errada com o meu tomate? Ele não vai entender nem o crime. Ele não é sério, gente. Ele não vai entender. Ele não vai entender o crime. Você fala, que você não poderia ter construído. Ele, não, mas o cara me vendeu. Ele não vai entender por que isso é crime. Não vai entender. Ele vai ser processado, não vai entender porque está sendo processado, vai ser condenado, ele não vai entender o que aconteceu. Então, é ridículo isso, é surreal. Mas enfim. Então, vamos lá. Nós falamos da pena de suspensão. Diga. Não, a gente absolveu. O desembargador concordou e a gente absolveu o cara. Nesse caso minha tese eles aceitaram. Nesse caso ele falou, não, vamos mandar para a Câmara aceitou, porque era um caso muito absurdo, então eles viram que não... Então, agora, falamos da suspensão, da pena de suspensão da habilitação. Agora, a suspensão cautelar do artigo 294. Isso, do CDB, suspensão cautelar. Aqui nós temos um problema, que vocês têm que cair matando na prova. Essa suspensão cautelar, eu estou abrindo aqui por causa do artigo 294, fala que ela pode ser fixada pelo juiz de ofício. Pelo juiz de ofício. Tanto na investigação como na ação penal. Tanto na investigação como na ação penal. Aqui é sempre aquela crítica, né, de que o juiz não poderia de ofício determinar essa cautelar por conta do sistema acusatório. Isso seria um resquício do sistema inquisitorial. Então é evidente que essa crítica ela sempre tem que aparecer na cabeça de vocês. Qualquer coisa que o juiz puder de ofício no processo penal, vocês vão colocar em xeque por conta do sistema acusatório. O juiz não pode decretar cautelar de ofício. Tem que ter pedido do MP, ele não pode. Tá? Dessa decisão sobre essa cautelar, tanto da decisão que defere como da que indefere, cabe recurso? Tem sim previsão específica no 294, cabe recurso em sentido estrito. Então, da decisão sobre a cautelar, vejam bem, eu não disse decisão que defere ou indefere, é decisão sobre a cautelar, ou seja, qualquer decisão. Se ele decreta ou não importa. Cabe reze. Reze, tudo bem se eu falar só reze? Beleza? Reze sem efeito suspensivo. Que é a regra, não reze, né? Sem efeito suspensivo. Lembrando que o reze é um recurso que tem juízo de retratação. Né? Após as contrarrazões, os autos voltam para o juízo ACO, que é o que proferiu a decisão, para ele se retratar. Eu nunca vi juiz se retratar, porque o juiz nunca erra. Mas, em tese, aliás, eu estava falando isso no gabinete, que não deveria ter juiz de retratação no processo penal. Porque só tumultua o processo e eu nunca vi o juiz se retratar. E na prática, sabe como é que funciona isso? O cartório vai lá, põe aquela página lá de mantenha a decisão, carimba e manda embora. Então, assim, é uma etapa processual que só teria utilidade se o juiz realmente se retratasse em alguns casos.
Porque aí você evitaria um recurso. Aí faria sentido sob o aspecto da economia processual. Por que tem a retratação? Para fazer com que o juiz reveja um erro crasso dele. Puta, fiz uma cagada. Retrata. Mas ele nunca vi acontecer isso. Então tira a retratação logo. Porque só dá um problema a mais. Porque depois das contrarrazões, o juiz ainda tem que despachar dizendo que mantém. E depois mandar para o tribunal. Então é melhor depois das contrarrazões já subir direto. Então só isso aí, se for um processo físico, que não está tendo mais quase, mas se for um processo físico, atrasa um mês o processo. Então não faz sentido. Né? Se o índice de retratações é muito baixo ou nulo, por que eu mantenho o instituto? Se é para prestigiar a celeridade, mas como ele não acontece, ele mais atrasa o processo. Então não faz sentido ter juízo de retratação. Mas enfim. Bom, claro que para aplicar essa cautelar, eu preciso ter aqueles requisitos de toda cautelar. Eu preciso ter o fumus comissi delicti, né, que são aqueles indícios de prática de crime. O fumus comissi delicti, que são os indícios suficientes da prática de crime. E o periculum libertatis, ou seja, se deixar o cara com habilitação, ele vai fazer lambança, ele tem que tirar essa habilitação dele. Existe um risco concreto. Cuidado com isso, hein? Vocês aí como defensores. Porque o que o magistrado faz mais lambança é cautelar. Desde prisão preventiva, qualquer cautelar. Eles presumem cautelaridade. Cautelaridade tem que ser demonstrada no caso concreto. Se o juiz falar, porque existe risco dele praticar... Mas com base no que o juiz falou isso? O risco não pode ser abstrato, ele tem que ser concreto. Naquele caso, por que eu preciso aprender a habilitação do cara? Se não comprovar o risco concreto, no caso concreto, se a alegação for genérica, não é válida essa cautelar. Então, muito cuidado vocês, não só com essa cautelar, mas em qualquer cautelar em processo penal. Porque 80, 90% das decisões que fixam cautelar não tem fundamentação adequada. Mesmo assim. Se mantém por corporativismo ou por qualquer outra hipótese, mas não importa, a obrigação de vocês é bater na decisão. Até porque você bate em 10, o STJ às vezes dá um HC de ofício. Ele fala, não cabe HC, mas aquela lambança é tão grande que eu vou dar de ofício. Ele vai lá e concede a ordem de ofício. Então, a obrigação de vocês é bater nisso. Cuidado com o motivo de cautelar, porque a maioria das decisões é muito mal fundamentada. Isso quando ela é fundamentada. Tem decisão que eu chego no tribunal e falo, não tem fundamentação isso aqui, o que a gente faz? Porque eles não anulam, né, no tribunal, é difícil anular. Eles tentam manter a decisão, salvar a decisão. Mas tem decisão que não tem fundamentação, simplesmente não tem. Então vocês têm que bater nisso, muito, 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 para o STJ começar a controlar essas decisões sem fundamentação. Eu particularmente não acho bom caminho usar o CPC. Por quê? Mas ele pode se aplicar subsidiariamente para o processo penal. Sim, evidente. Não é por isso, é por uma questão política. Aquelas regras de fundamentação do CPC, se a gente fosse aplicar elas do jeito que elas estão escritas, 90% das decisões teriam que ser nulas. Então, como a regra é muito distante da realidade, o juiz não vai aplicar. Então, nem usa. Porque se a gente for usar aqueles incisos, não se considera fundamentada a decisão. Ferrou. Não salva uma. Então, fica uma coisa tão fora da realidade que o juiz vai ignorar a regra do CPC, vai fazer um cambalacho e vai manter. Então é melhor você pegar só argumento de processo penal mesmo. Porque o CPC, ele acabou ficando muito fora da realidade em alguns pontos. Né? Eu lembro, veja, eu não sou processualista, mas quando aprovaram o CPC, eu lembro que eu falei isso. No dia que aprovaram, eu falei, esse artigo, se pudesse ter gravado isso quando eu falei, esse artigo 1015 vai dar problema. Falei isso quando aprovaram o CPC. Por quê? Porque a gente já tem o RESE no CPP, eu sei o tanto de lambança que dá. Você tem um rol fechado de hipóteses. A realidade, ele é mais rica do que isso. Então, inevitavelmente, vão surgir hipóteses que não vão estar previstas. Então, vai acontecer se você interpreta o rol taxativo, você vai gerar injustiças. Então, você vai ter que começar a abrir o rol, mas aí vai bagunçar. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei quando apareceu o CPC, vai dar problema. Não funciona recurso, ou agravo, ou RESE, que são recursos parecidos, né? Com rol fechado, rol taxativo. Isso vai dar problema, tem que ter uma cláusula aberta. De decisão interlocutória, cabe RESE. Acabou. Acabou. Pronto. Eu sabia que ia dar caca esse 1015. Aí o STJ fez aquela decisão
Tipo, pode dançar junto, mas quiser dançar separado também pode, né? O rol é taxativo, mas é uma taxatividade mitigada. O que é isso? É um julgado bipolar, né? É uma taxatividade... Porra, o que é isso? Então, é ridículo. Então, tava na cara que esse rol ia dar problema. Mas enfim, então muito cuidado com cautelares na prova. Tem que ter os dois requisitos de toda cautelar. Fumos e perículo. Se não tiver, não é legítima a decretação da cautelar. Tá? Ponto importante. Agora artigo 297. 297. O 297, pessoal, ele trata da chamada multa reparatória. Ele trata da chamada multa reparatória. Multa reparatória. Eu só posso falar em multa reparatória se, em razão do crime, a vítima sofreu um prejuízo material. Então eu só posso falar em multa reparatória se, em razão do crime, a vítima sofreu um prejuízo material. Prevalece que, para fim de dano moral, vai pro cível. Vai pro cível. Você não vai ficar discutindo dano moral aqui no crime. Então, é para prejuízo material essa multa reparatória. Então, uma lesão, um tratamento que ela teve que gastar em razão da lesão sofrida, tudo bem. Acho válida essa preocupação com a vítima também no processo penal. Também, o processo penal também tem que olhar para ela. Claro, se os crimes não geram nenhum dano material, por exemplo, uma embriaguez ao volante, não necessariamente vai gerar um dano material a alguém específico. Então aí não há que se falar na aplicação desse artigo. Importante, essa multa reparatória tem um teto. Essa multa reparatória não pode ultrapassar o prejuízo demonstrado no processo, para não ter um enriquecimento sem causa. Então, se o prejuízo demonstrado é X, a multa reparatória não pode passar de X. Isso está no código, mas é importante essa regra. Porque senão vai haver um enriquecimento sem causa. Até porque a ideia da multa reparatória é só agilizar alguma reparação para a vítima, uma mínima reparação, mas não compensar totalmente necessariamente. Se tiver alguma diferença, ela que busque no cível. Então o objetivo é só não violar o teto máximo, mas se ficar quem não tem problema. No cível depois ela busca isso. Até porque se obtiver uma condenação, ela já tem o título. É mais fácil. Ela não precisa provar a responsabilidade, ela já está comprovada. Ela só vai fazer uma liquidação para ver o quantum de beatur, para ver o valor do dano. Não se exige uma formalidade para comprovar qual foi esse dano. Então a própria palavra da vítima pode comprovar, algum recibo médico. Então o código não exige maiores formalidades para comprovar esse dano. Só com a palavra? A palavra da vítima pode ser levada em conta por si só. Pode ser levada em conta por si só. O juiz pode, em tese, levar em conta. Concreto é outra história. Mas o CTB não exige prova específica, entendeu? O que não quer dizer que o juiz não possa falar, olha, eu só vou aplicar multa reparatória se você me trouxer um recibo. Ele pode fazer isso por cautela. E talvez seja bom que ele faça. Mas o CTB não exige. Ele não cria um sistema de prova tarifada. Precisa trazer, documento, não. Ele pode muito bem, até porque o fato da vítima falar que gastou 10 mil não obriga ele a fixar 10 mil, ele pode fixar 1.000. E também porque ele pode usar aquelas regras de experiência, o tal do idicode perum que accede. Ele fala, bom, pela natureza da lesão, ela falou que gastou 5 mil, mas com certeza uns 2 mil, com certeza ela gastou, então parece que eu vou fixar aqui 2 mil, até porque isso não vai onerar demais o réu, etc. Então, não há uma obrigação. Agora, outro ponto importante. Se a vítima, além de receber a multa reparatória, ajuizar a ação, esse valor da multa tem que ser descontado lá ao final, também para não ter enriquecimento sem causa. Tá? Então, cuidado com isso. Se a vítima, além da multa reparatória, ajuizar a ação civil, o valor da multa tem que ser descontado no final, para não ter novamente um enriquecimento sem causa. Para não ter novamente um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, que é o termo mais usado, tá? Bom, falamos aí da multa reparatória. Agora, a gente vai tratar, eu não vou aqui me ater às agravantes do 298. Só vou pedir para vocês anotarem que o 298 tem agravantes, só isso. Eu não vou analisar
as hipóteses aqui das agravantes. Acho que não há necessidade. Tá? Só é importante lembrar que o 298 tem agravantes específicas do CTB e que, como tais, elas são usadas na segunda fase da dosimetria da pena, porque são agravantes. Isso é importante a gente lembrar para remeter um pouquinho à dosimetria. Tem um artigo muito legal para a prova, que é o artigo 300. E aí, você vai pegar o artigo 300 e o que está escrito no seu código, no artigo 300? Vetado. Nossa, professor, que legal, o senhor usou droga, né? Porque você está falando que está vetado, está falando que tem um artigo legal que foi vetado. Então, ele é muito legal justamente pelo fato, pelo que existia antes do veto. Ou que se quis colocar em vigor e que não se colocou. E aí eu já vou tratar de uma questão. Seguinte, olha que interessante isso aqui. Isso aqui é uma bela questão para uma prova dissertativa ou para uma pergunta oral. Primeira fase não, mas depois é uma bela questão. Seguinte, se o sujeito praticou homicídio culposo do Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º, naquelas hipóteses em que o sujeito pratica o crime e a consequência do crime é tão grave que torna a pena desnecessária, o juiz pode aplicar o perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade amparada em política criminal. Beleza, isso aí tranquilo. Agora pergunto, a mãe está conduzindo o veículo automotor. Vai dar ré, que nem aconteceu aquela atriz, atropela o filho e mata o filho. Se ela está na direção do veículo automotor, não vai incidir o homicídio do Código Penal, culposo do Código, mas o do CTB. No Código Penal tem previsão de perdão judicial para homicídio culposo. No CTB não tem. Pergunto, posso aplicar o perdão judicial para o homicídio culposo ou para a lesão culposa do CTB? Posso aplicar? E aí vocês vão falar, professor, o senhor está totalmente esquizofrênico. O que isso tem a ver com o artigo 300? Tudo. Porque o artigo 300 previa perdão judicial. E foi vetado. Aí você começa a falar, opa, calma, então, se foi vetado não pode. Porque se pudesse, não teria sido vetado. Aí, primeiro ponto. Você pode falar, não, professor, isso nem... Porque o perdão judicial do Código Penal pro Código de Trânsito, isso é analogia. E é uma analogia que vai gerar uma causa extintiva da punibilidade. Então, é uma analogia em bonam parte, então eu posso. Porque para que eu tenha analogia, eu tenho que ter... Quais são os requisitos para ter analogia? Isso na faculdade a gente não aprende direito, né? Teoria geral do direito, teoria da norma. Por isso que eu estou fazendo agora uma pós em filosofia do direito. Porque a gente, quando aprende isso, a gente é muito novo, não tem maturidade para levar a sério. Aí depois, quando você está formado, você vê que é importante. Né? Eu lembro quando eu fazia filosofia, não levava a sério. Aí depois de formado, eu falei, eu tenho que saber isso. Aí agora achei uma pós, graças a Deus. Filosofia, estou adorando. E para sai um pouco do direito, né? Então é gostoso, né? Que dá uma oxigenada. Então é meio que, para mim, eu relaxo estudando filosofia. Ontem eu estava lá, lendo lá, eu parei para terminar a filosofia grega, agora a gente está na filosofia cristã. Eu não sou cristão, mas eu sempre quis entender um pouco o direito canônico, até porque ele influencia muito o nosso direito. E aí aí ontem eu estava ainda São Tomás de Aquino, a gente não chegou ainda. Então não sei, não posso nem discutir com vocês aqui, porque eu não estudei ainda, eu não aprendi, não me dá spoiler ainda. Mas ontem eu estava lendo o Santo Agostinho, que era um puta de um putanheiro, né? Pelo que eu estudei, um fanfarrão. Aí depois ele se purificou um pouquinho, mas o cara gostava era um boêmio da Idade Média. Mas era sério, o cara era do mal, o cara era bem boêmio. Mas enfim, e aí o Santo Agostinho... E por que eu tô falando? Absolutamente nada. Então vamos voltar aqui, que eu nem lembro o que eu puxei o gancho. Mas por que eu puxei? Por que era? Analogia, ótimo, então. É teoria do direito. Pessoal, quando a gente fala em analogia, quando a gente fala em analogia, pessoal, é o seguinte, analogia eu tenho que ter dois requisitos. Quais são? Primeiro, eu tenho que ter uma lacuna. Esse requisito o pessoal lembra. Qual que é o segundo requisito que eu tenho que ter? Pari ratione. O que é isso? Situações parecidas. Ou a mesma razão de ser para as duas situações. Primeiro, eu tenho uma lacuna, ou seja, eu tenho uma ausência de previsão de perdão judicial no CTB? Sim.
E tenho pari ratione? Tenho, porque eu tenho 2 homicídios culposos. E 2 situações em que a pena se revela desnecessária. Então, a ratio das 2 situações é a mesma. E eu tenho lacuna. Então, eu tenho os 2 requisitos para aplicar analogia? Sim. E essa analogia beneficia o réu? Sim. Então, posso aplicar essa analogia? Prevalece na doutrina que sim. Então, esse é o primeiro argumento. Mas o segundo que é o legal, que é o que ninguém vai saber. Esse da analogia eu falo no cursinho a nível médio lá da marcha. Agora o segundo argumento que eu não falo, que esse é o que separa. Esse é o que separa a mulher de Atenas. A democracia quem era uma democracia em termos para eles. Para quem? Qual é o segundo argumento que é mais interessante? É o seguinte. Eu não disse que teve o veto do artigo 300? Sim. Aí eu fui olhar as razões do veto. Sabe o que foi vetado dispositivo? Não foi um veto político, foi um veto jurídico. O presidente entendeu à época que não era necessária a previsão de perdão judicial, porque era possível utilizar a previsão do Código Penal. Então ele não vetou porque era contra, ele vetou porque ele entendia que já podia aplicar mesmo sem o 300. Então, as razões do veto fortalecem a tese de que é possível o perdão judicial, porque ele vetou justamente porque ele entendeu que era tão possível que nem precisava do artigo 300. Então olha que interessante, porque intuitivamente o veto faz com que a gente pense o contrário. Bom, se vetou é porque não pode. Não. Vetou tanto, podia tanto que ele vetou. Tanto era claro que podia para o presidente à época, que ele entendeu que o dispositivo era até despicendo, até desnecessário. Olha que interessante. Esse argumento que poucos vão saber. Imagina você na prova colocar as razões do veto. Meu Deus. Vai ser lindo, o examinador vai começar a chorar. De felicidade. Então isso é muito interessante. As razões do veto, olha que legal, tá? Então, é um argumento que vai mostrar que você é um cara diferenciado, porque, pô, quem que vai estudar as razões do veto? Né? Tá. Oi? Pois é. Você nunca vai olhar isso por conta, porque você não tem tempo. Mas se isso está no seu caderno, fechou. Já era, porque alguém fez esse trabalho para você, né? Porque eu tenho que fazer esse trabalho, vocês não têm condição de fazer. Eu só tenho a minha matéria para estudar, vocês têm todas, então não dá para fazer isso, né? Bom, importante agora. Então falamos do 300, muito, então é aquela coisa que é a cereja do bolo, né, que é o diferencial. Agora vamos para os crimes em espécie. Que a gente vai tratar com calma, acho que a gente não vai terminar hoje, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a qualidade, não vou correr, só para falar que eu terminei. Então artigo 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Né, o artigo 302, que é o homicídio culposo na direção do veículo automotor. O que é importante a gente observar desse crime? Aqui a gente vê uma situação curiosa, né? Por quê? O homicídio culposo do Código Penal tem a pena de 1 a 3 anos. Isso aqui tem a pena de 2 a 4. Então, a pena mínima é o dobro. O que mostra aquilo que eu comentei do direito penal simbólico. Qual que é a diferença que justifica você ter uma pena mínima? Então, notem que a pena lá do Código Penal é 1 a 3. Aqui é 2 a 4. O que justifica você ter uma pena mínima que parte do dobro? 1, 2 anos. O desvalor de conduta é o mesmo, culpa. O desvalor de resultado é o mesmo, morte. Por quê? Ah, por causa do que se utiliza o veículo. Porque é uma morte violenta. Mas qual morte que não é violenta? Você pode usar uma bazuca para matar o cara. Você pode matar o cara asfixiado, queimado. Porra, isso é horrível. Puta do meio cruel. Culposamente. Então veja, não faz sentido, não tem nada, a meu ver, que justifique. A menos que seja o quê? Direito penal populista. Direito penal midiático. Um simbolismo penal. Como a mídia fica muito em cima com acidente de trânsito, que mídia de trânsito, aumentar a pena. Pronto. É isso, é isso.
Não tem um critério dogmático, um desvalor especialmente reprovável que justifique uma pena mínima ser o dobro. Só porque o cara está usando um veículo automotor. Pelo contrário, se o cara está usando uma arma própria, e sem querer a arma dispara, alguma coisa assim, ou se ele está usando uma faca, ou enfim, um nunchaku, que é uma arma própria, arma branca, mas própria, isso talvez seja pior, porque não tem que estar carregando uma arma própria, porque os outros não. Ele não tem uma utilidade social benéfica, a arma própria. Ah, eu posso me defender. Sim, me defender lesionando. Então você vai lesionar alguém de qualquer jeito. O carro não tem essa finalidade precípua. Agora, uma espada, a finalidade precípua é atingir pessoas. É uma arma, ela foi feita para atingir pessoas. O carro não. Então, me parece que se o cara está com uma espada e sem querer cortar alguém, isso é mais grave do que uma lesão culposa com o carro. Então, enfim, só estou conjecturando para vocês verem que não existe um motivo dogmático que racionalize essa punição maior. Então, por quê? Porque a gente legisla por afogadilho, vai mudando a lei, quando você vê o sistema fica um caos. Então, importante, existe esse crime, basta que o sujeito esteja na direção do veículo automotor, ainda que o motor esteja desligado. Então, se ele solta o freio de mão e o carro vai deslizando, atropela alguém, haverá esse crime. Então, o carro não precisa estar ligado, basta que ele esteja na direção do veículo automotor. Isso é importante. Tá? Tudo bem? Então, cuidado com isso. Agora, esse dispositivo também sofreu várias alterações, e aí nós temos no 302 o parágrafo primeiro. Professor, Diga. aconteceu um caso meio que atípico, era um rapaz que ele era motorista de ônibus, e aí ele deixou o ônibus estacionado numa ladeira. Já sei o que você vai falar. O ônibus desceu, bateu em todos os carros, atropelou o motoboy, matou o motoboy. E aí como é que fica? Porque ele não está na direção do veículo. Exato, ele não está na direção. Aí é o seguinte, boa pergunta, se o cara vai lá, solta a mão, sai do veículo e quando o veículo atinge, não está mais, aí a responsabilidade é pelo Código Penal. Por quê? Porque, veja, o crime tem crime culposo porque ele atingiu alguém. Porque o simples fato de conduzir o veículo de maneira descuidada, ou de esquecer lá o veículo ligado, etc., isso não é crime. Então eu preciso de um resultado lesivo para o crime culposo ter relevância. Então o crime culposo só assume relevância quando ele atropela alguém. Pelo menos no homicídio na lesão. Porque se ele deixar o carro descer lá e não atropelar ninguém, não vai ter crime culposo. O crime culposo pressupõe um resultado. Diferente do doloso, em que eu posso não ter um desvalor de resultado. No culposo eu tenho que ter um desvalor de resultado. Por que isso é importante? Porque se pressupõe um desvalor de resultado, ele tem que estar na condução quando o resultado ocorre. E se não tiver? Aí é homicídio culposo do Código Penal. Então, nesse caso, mais adequado o homicídio culposo do Código Penal. Por quê? Porque no momento do resultado, ele não estava na direção. Tudo bem? Há quem diga o contrário. Tem um professor Damaso, um delegado, que nesse caso colocou no CTB porque disse que a conduta culposa foi descuidada quando foi praticada quando ele estava na direção. E aí ele indiciou o cara no delito do CTB. Eu discordo. Porque a conduta descuidada por si só não tem relevância penal. Ela só adquire relevância penal quando atropela alguém. Necessariamente pode também não ser um descuido, porque ele pode ter puxado... Não, mas a gente parte da premissa de que tem descuido, de que tem culpa. A discussão aqui é se ele precisa estar na direção no momento do resultado ou não. Perfeito? A premissa do nosso exemplo é que houve o descuido. Então a gente não está discutindo a culpa em si. Porque aí, se não tem culpa, a gente afasta a responsabilidade penal e aí independe dele estar na direção o momento que está, porque aí não tem culpa. A questão é se ele precisa estar na direção no momento em que o resultado lesivo ocorre ou não, para incidir o CTB. Eu, particularmente, entendo que basta que ele pratique a conduta descuidada na direção não basta, ele precisa também estar na direção quando o resultado ocorre. Porque a relevância penal do delito culposo é subordinada à ocorrência do resultado. Você entendeu o raciocínio? Claro que isso não me impede de, eventualmente, afastar a responsabilidade por falta de culpa. Posso aí jogar para a tipicidade subjetiva. Mas o que eu estou discutindo aqui é anterior, que é a tipicidade objetiva. Beleza? Tá? A gente
Tecnicamente, a gente discute primeiro a tipicidade objetiva, depois a gente fala de dolo, culpa, depois a subjetiva. Primeiro objetiva, depois subjetiva. Beleza? Tá. Mas que isso não afasta esse argumento que você usou, que também é possível de ser usado subsidiariamente numa tese, numa peça. Tá? Tudo bem? Então, ótimo. 302. Então, nós temos o parágrafo primeiro, as causas de aumento. Essas causas de aumento aqui. Nós temos aqui 4 incisos, o 5º foi revogado. O primeiro inciso lá, ele fala do sujeito que não possui habilitação. Então, se o sujeito não possui habilitação, porque a primeira não possui habilitação. Então, não tem por que aumentar a pena do homicídio porque ele não possui habilitação, porque ele pode ter não possui habilitação e está conduzindo muito bem. Então não há uma relação necessária entre uma coisa e outra. O fato de não possuir habilitação não incrementou em nada o risco do homicídio. Sim. Então não há um nexo entre não possuir habilitação e o homicídio. Então se está presumindo isso. Mas aqui se critica essa falta de nexo entre a conduta culposa e a falta de habilitação, que a priori é uma infração administrativa. Exato, exato. É uma premissa administrativa, mas para o direito penal isso não importa, porque o direito penal cria a realidade própria. Isso, né? Talvez o fato de não ter habilitação tenha causado o homicídio. Não. Exato, não. Mas não é a falta de habilitação que causa, é a conduta descuidada. Exato. É uma presunção da norma. É uma presunção. E que tem gente que tem e não sabe, até porque pode ter comprado a habilitação. Então, isso no âmbito administrativo gera uma presunção absoluta, mas pro direito penal, como a culpa tem que ser demonstrada, não importa. O que importa é, no caso concreto, ele conduziu de forma descuidada? Sim, então responde. Não, então não responde. O fato dele ter uma habilitação não permite que eu presuma que ele está conduzindo de forma descuidada. Então esse raciocínio pode gerar uma responsabilidade penal objetiva. E essa é a crítica que você faz, porque não tem nenhuma relação fática entre ter uma habilitação e conduzir de forma descuidada. Né? O inciso 2, esse aqui é legal, ele fala em faixa de pedestre ou na calçada. Esse aqui, eu peguei um caso uma vez interessante, faixa de pedestre ou na calçada. Às vezes é engraçado, a gente pega uns processos que trazem pra gente uns casos concretos que a gente nunca pensou e nunca leu em livro nenhum. Aí eu tive que pesquisar. Eu tinha já um posicionamento, mas eu já achei um julgado sobre isso e que coincidiu com o que eu pensava. Porque aqui, olha só que interessante. A causa de aumento incide se o agente pratica o homicídio culposo em faixa de pedestres ou na calçada. Quando o código fala pratica, ele está se referindo o quê? A conduta. Se ele está conduzindo o veículo e a conduta ocorre, e se exige que a conduta ocorra na faixa de pedestre ou na calçada, o que isso significa? Sendo bem prático, falando de maneira bem simples, se você tiver que falar para uma pessoa que nunca viu uma aula de direito entender, ele tem que atropelar a vítima na calçada ou na faixa de pedestre. Por quê? Porque é um lugar em que ele teria que ter especial cautela. Porque na faixa de pedestre, ele sabe que provavelmente tem pedestres passando por ali. Então, se ele atropelou, é mais reprovável. Na calçada, pior ainda. Porque na faixa de pedestre, ele ainda pode eventualmente transitar nela. Na calçada, não deveria ele estar lá em cima. Então, o que isso é importante? Que a conduta ocorra. Por quê? Você fala, mas por que essa discussão? Eu já peguei um processo em que a vítima foi parar na calçada. Ele atropelou, ela foi jogada para a calçada. Ou foi jogada para a faixa de pedestre. O corpo estava sobre a faixa de pedestre. O juiz foi lá e aplicou o aumento. Está errado. Porque a conduta não foi praticada na faixa de pedestre. Por que é mais grave? Porque o cara invadiu uma área que é do pedestre, ou também do pedestre, ou só do pedestre, se for a calçada. Então ele tinha que ter mais cautela. Se não tem semáforo e tem uma faixa de pedestre, e o pedestre está lá, ele tem que dar preferência para o pedestre passar. E não passar por cima do pedestre. Então é mais reprovável. Porque ele desrespeitou uma regra de preferência para alguém que é mais vulnerável no trânsito, que é o pedestre. Agora, se o cara cai, então notem que a ratio da norma é justamente fazer com que o motorista se atente para esses setores que são do pedestre, preferencialmente. Se o pedestre cai sobre a faixa, o âmbito de proteção da norma não é esse. Não é evitar
crimes nos quais os pedestres caiam sobre a faixa, mas sim evitar condutas praticadas sobre a faixa de pedestres. Então a gente pode afastar aqui a tipicidade ou com base numa interpretação do tipo hermenêutica, falando, como ele fala em conduta praticada sobre a faixa de pedestre, a conduta tem que ser praticada sobre a faixa de pedestre, senão não incide a majorante. Tem julgado do STJ nesse sentido. Ou eu posso justificar de maneira mais sofisticada, com base na teoria da imputação objetiva. Roxin, e aí Roxin? Âmbito de proteção da norma. O objetivo da causa de aumento é evitar condutas sobre a faixa de pedestre e não evitar que pessoas atingidas caiam sobre a faixa de pedestre. Isso está fora do âmbito de proteção da norma. A norma não visa proteger isso. Então você pode usar ou hermenêutica, que é o primeiro critério que eu usei, ou imputação objetiva. Está fora do âmbito de proteção da norma, Roxin. Aqui é critério de Roxin, aqui no Jacobs aqui é critério de Roxin. Ficou claro isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Eu não estou explicando isso porque não é aula de teoria do crime. Então eu faço esse recorte, vocês anotam, e depois vocês podem perguntar para mim, eu explico sem problema, né? Se tiver dúvida. Mas eu só não explico porque se a gente toda hora for explicar teorias da parte geral, a gente não anda com a legislação penal especial. Até porque pelo menos você tem no caderno, depois você pode ir atrás ou perguntar. Então o inciso 3. O inciso 3, ele fala deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Aqui é importante. O sujeito, já peguei processo assim, que o caminhão atropela a pessoa. Ele fala, deixar de prestar socorro. O caminhão atropela a pessoa. Aí ele desce do caminhão, tem uma perna aqui, outra ali, um braço aqui, outro braço lá atrás. O cérebro virou um patê. Ele falou, opa, vou ficar aqui para não incidir na causa de aumento. Uai! Por quê? Faz sentido ele ficar lá? Então o quê? Guardando o corpo? Não. A ideia é ele ficar lá para prestar socorro. Se a morte é evidente, vocês aí na prova podem sustentar tranquilamente. Se a morte é evidente, não se aplica essa causa de aumento. Porque o objetivo é prestar socorro. E a gente tem crime de trânsito que a pessoa é dividida em pedaços. A massa encefálica fica espalhada pelo asfalto. Eu não sei de ver processo assim. Aí você fala, você não ficou lá esperando o resgate. Mas pra quê? Então, nesses casos, não se aplica a causa de aumento se a morte é visível, é evidente, é instantânea. E, claro, também não se aplica a causa de aumento se existe risco à integridade física do cara. O cara vai ser linchado se ele ficar lá. Ele não é obrigado a ficar lá. Fala, não, tinham 50 pessoas vindo na minha direção para me linchar. Se eu ficasse lá para salvar a vítima, eu ia morrer. Não dava para ficar. Então, obviamente que aqui as excludentes de ilicitude se aplicam. Olha, eu saí porque eu fugi porque eu tinha que me salvar. Então as excludentes se aplicam aqui. São perfeitamente aplicáveis. E o inciso 4 trata de uma causa de aumento se o crime é praticado no exercício de profissão, atividade ou conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Aqui muito cuidado. Tem uma agravante igual no 291, que essa causa de aumento ela se aplica para o homicídio. A gente vai ver que para lesão culposa também. Para os outros crimes, aí eu aplico o agravante. Com essa cumulatividade que pode gerar bis in idem, como acontece com essa hipótese, essa última, 98, que é a mesma situação. Porque
Não. Como já tem uma forma qualificada, se ele pratica homicídio culposo do CTB, incide essa forma qualificada e não mais e não mais. Se o juiz colocar essa qualificadora mais 306, tem que pedir para afastar, porque a menos que tenha uma outra embriaguez em outro contexto fático. Perfeito? Em matéria liberal. Isso é a posição correta tecnicamente. Conduz o veículo embriagado e atropela alguém. Posso concluir que por também que se o sujeito existe uma relação matemática em empresa é igual ao dólar eventual. Não, isso está errado. Até porque, se fosse assim, não existiria essa. Porque essa qualificadora é justamente o homicídio culposo do sujeito embriagado. Se sempre embriaguez tivesse dólar eventual, eu não aplicaria nunca essa qualificadora. Então, o próprio legislador mostrou porque senão essa qualificadora ou seria a letra morta. Quer dizer, só porque ele está embriagado, ele aceita o resultado ou assume o risco. Ele pode estar embriagado. Pode estar embriagado e achar que não vai acontecer, ou ele pode estar embriagado e não pensar em nada. As diferenças entre dolo eventual e culpa consciente, elas partem da limitação fática, sensorial, pobre. Porque elas partem de que o sujeito ou vai aceitar o resultado, ou vai acreditar que o resultado não vai ocorrer. Ele pode pensar em 1000 coisas. Nem uma coisa, nem outra. Então não dá para concluir que tem dolo eventual. No caso, o STF reconheceu o dolo eventual porque o sujeito, além de embriagado, estava em excesso de velocidade na contramão. Não é posição de advogado, isso é técnico. Essa é a posição correta tecnicamente. Tá? Qualquer outra posição que impute dolo eventual pela simples embriaguez é forçação de barra, não é técnico, dogmaticamente. Tá? Precisa. Até agora, em 2000 anos, ninguém conseguiu descobrir. Então, foi engraçado que o meu... Aí quem me salvou, porque quando eu prestei o mestrado, o Gustavo... Aí o NUT me deu a vaga. Aí eu fiz com ele. Só que ele era contra o meu tema. A minha sorte é que o Gustavo estava na banca. Então, e aí pegou leve, ficou mais leve. O meu tema também não tem meio exótico. Dolo sem vontade. Dolo só com elemento cognitivo, sem elemento volitivo. Que é uma teoria que está chegando agora no Brasil. Até hoje que isso está certo. Mas o Nútico era contra. O Gustavo, por exemplo, já é a favor. Então, deu uma equilibrada. Mas eu mesmo no trabalho eu percebi, gente, dolo eventual é uma coisa que não faz sentido, porque a gente nunca consegue comprovar na prática. Como é que você vai comprovar que o sujeito... Vai ter um caso concreto em que o réu fala: ó, estou conduzindo em alta velocidade, se atropelar alguém, não estou nem aí.
Quando é que você vai pegar um processo assim? O réu fala, estou em alta velocidade, mas não atropelarei ninguém, porque eu sou um ótimo motorista. E alguém grava isso e põe no processo. É patético. É um critério que você não vai conseguir provar nunca. Na teoria é fácil, na prática, sei lá, você joga o lado lá e onde cair você põe. É uma loteria. Um critério dogmático que não serve para ser provado. Se não serve para ser provado, ele é hipocrisia. Então abandona ele. Fala, não, mas se eu abandonar eu vou gerar responsabilidade objetiva. E que segurança jurídica que eu tenho para pôr na cabeça do cara? Falar que eu tenho que ter vontade é hipócrita. É partir de um positivismo biológico que não faz sentido. Serve para mim no processo. Provar isso não importa para mim. Não importa. Pois bem. Acaba 10 e... Não tem problema? Do horário? Pode passar? Então a gente vai beber hoje, então. Não, também... Tá, 10 e... Acho que dá tempo de, pelo menos, acabar o CTB. Que aí a gente fecha certinho, tá? Então, 303. 303, pessoal, ele trata da lesão culposa na direção. Eu não tenho vida social, então para mim é irrelevante na hora que acabar. Eu só preciso dormir, mas até aí dormir, você dorme 4 horas, você está em pé depois e está ótimo. Então 303, lesão culposa na direção do veículo. Aquele que me chamou e eu que responsabilidade sua, você está chamando esse imputável para dar aula. 303. Importante desse artigo aqui. Lembrar que nesse artigo a ação penal é pública condicionada, salvo naquelas hipóteses do 291, parágrafo 1º. Perfeito. Então, cuidado aí. É pública condicionada a ação penal em regra, salvo naquelas hipóteses que a gente viu. Aqui outro ponto importante. Lembra aquelas causas de aumento do homicídio culposo? Elas se aplicam aqui também. Aqui é penal vocês aprendem que só se gradua em leve, grave, grave. E aqui a gente tem uma lesão.
gravíssima. Perceberam que interessante isso? Né? Com detenção, né? Que a gente tem crimes culposos punidos com reclusão. O que mostra aquilo que eu falei, aquele direito penal simbólico. O que o legislador... Como ele sabe que a pena... Olha o que ele fez, ele criou crimes culposos com penas altas. Se você olhar no 302, lá, que é aquele homicídio culposo embriaguez, a pena é de 5 a 8 anos. Doloso do Código Penal. O que o legislador fez? Ele ficou sem paciência com essa discussão do dolo eventual e culpa consciente. Ele fez o que alguns países já fazem. Fixou um crime culposo com uma pena alta. Porque aí, ainda que caia no crime culposo, a pena não vai ser tão baixa. Foi a forma que ele fez de solucionar o descompasso enorme que existia entre o dolo eventual e a culpa consciente. Forma de corrigir isso, mas eu não vou entrar nessa discussão. A discussão de parte geral muito complexa, que seria temeridade ou culpa grave, ou culpa dolo determinata do Feuerbach, mas isso não é o caso, isso não vai, eles não vão cobrar isso. Aí, menos que o examinador seja um maluco, que nem o Gustavo Junqueira, ele não vai saber isso. Né? Mas o Gustavo nem pode ser examinador, porque ele é professor de curso, a gente não pode ser examinador de banca. A gente nem pode. O Gustavo nem poderia. Professor de faculdade. Porque imagina ele lá no cursinho, vai cair isso aqui, porque eu vou perguntar. Óbvio que não pode. Agora o 303. Pergunto, pode haver concurso de crimes dessa forma qualificada com o 306? Se ele causa lesão culposa e está em estado de embriaguez, pode haver concurso com 306? Pode, em uma hipótese, se a lesão for leve. Porque a forma qualificada, ela se aplica se a lesão for grave ou gravíssima. Se a lesão for leve, ainda que esteja embriagado, não incide a forma qualificada. Porque para incidir a forma qualificada, a lesão tem que ser grave ou gravíssima. Se a lesão for leve e ele estiver em estado de embriaguez, vai incidir o caput do 303. Estão acompanhando meu raciocínio? Sim. E aí, como não incide a qualificadora do 303, vai combinar o 303 caput com o 306. Então, se ele praticar lesão leve em estado de embriaguez, aí permanece o concurso com o 306. Aí a única hipótese em que permanece o concurso com o 306, porque essa hipótese não está abarcada pela qualificadora. Ficou claro? Acompanha o meu raciocínio? Tá? Então só é possível concurso com 306 se a lesão for leve. Se for grave ou gravíssima, isso já está abarcado pela qualificadora e aí não há que se falar. Se tiver idem, permanece só a qualificadora. Mesmo? Tá. Tudo bem? Você fez uma cara de não entender. Agora, isso aqui, né, tranquilo. Do perdão judicial também já conversei com vocês. 304, artigo 300. Do acidente. Então esse crime é um crime bastante interessante também. Omissão de socorro.
e viu o acidente, tem que prestar socorro. Se não responde por esse crime. É o condutor que... Então é o condutor que presenciou o do acidente. Com 304. Então não pode ser o transeunte. O transeunte, olha que interessante, o transeunte vai responder no máximo pelo 135, comissão de socorro. Porque o 304 fala deixar o condutor do veículo. Então, o transeunte que estiver lá não vai poder responder por esse crime. Porque está escrito deixar o condutor. Então, ele tem que estar conduzindo. É o cara que está passando com o veículo e vê o acidente e não faz nada. Se você passar a pé, o sujeito ativo aqui é o condutor do veículo, por isso que eu falei, é o condutor, não é qualquer sujeito. É o condutor que presenciou, estava na ocasião. O autor, o responsável pelo acidente, vai de aumento. Com a causa de aumento. Com a causa de aumento. Agora tem um ponto importante aqui. Opa! Que é criticado, vocês já devem imaginar, que diz que o sujeito por esse crime, ainda que se trate de vítima com morte instantânea. Está expresso. O parágrafo único diz que a gente responde ainda que se trate de vítima. Na causa de aumento eu falei o contrário. Então, mas é porque lá isso não está previsto. Aqui está. Mas aí a doutrina cai matando. Então ele diz que o sujeito responde por esse crime ainda que se trate de vítima com morte instantânea. E aí, que é isso? Obra sobre crimes de Leonardo Schmidt, tudo bem. Por quê? Porque não tem jurídico, não tem bem jurídico para ser tutelado mais. O cara morreu. Não tem mais bem jurídico. Aí alguns autores discordam, falam, não. Tem crime sim, porque ainda permanece o dever de solidariedade. E aí como você responderia a esse argumento? Exigir que você não lesione bens jurídicos, mas será que ele tem que exigir que você seja solidário? Isso é uma questão. É uma forma de responder a quem defende que o artigo, que esse dispositivo é válido. Perfeito? Esse artigo aqui, ele deu uma baita discussão, que é o artigo de fuga do local do acidente. 305. Que fala em afastar-se o condutor do veículo de penal civil possa ser atribuída. O que se dizia é que esse artigo era inconstitucional, porque violava o nemo tenetro sede tegere, ou o nemo tenetro rei ipsum accusare, ou seja, a proibição de produzir prova contra si mesmo. A proibição. E havia julgados de tribunais estaduais que reconheciam a inconstitucionalidade desse dispositivo. Por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tinha um julgado do órgão especial reconhecido já em inconstitucionalidade. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí. Então, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí. Por quê? Porque se entendeu que violava a proibição de prova contra si mesmo. O
neto, rei, y acusar, mas o Supremo analisou a questão. E ao julgar o tema 907, se você pôr no Google isso, aparece lá o julgado. Mas o Supremo entendeu por maioria de votos o quê? No caso aqui de São Paulo, esse artigo é constitucional. Que esse artigo é constitucional. Ele falou, é inconstitucional, por quê? Porque o direito então ele pode sair do local e não responder desde que ele alegue uma excludente. Então, ele alega o rei a ser limitado, ele pode alegar uma excludente e se afastar e não responder. Esse é o argumento que o Supremo usou. Ainda bom? 306 é muito importante. Eu não vou correr só para falar que eu terminei. Então a gente para aqui, porque senão eu vou ter que parar o 306 no meio. Também com o horário, não faz sentido agora essa hora vocês cansados eu falar justo o 306. Que eu começa o 306, eu vou anotar onde eu parei e a gente retoma, tá bom? Obrigado.